Dia 21 teve a revista de volta e olha só, agora a gente vai tirar umas dúvidas sobre a possibilidade de uma terceira dose de vacina contra a Covid-19 para idosos acima dos 80 anos. E você de casa, que estiver assistindo a gente em qualquer lugar, de casa, do trabalho, pode mandar perguntas para a gente por meio do nosso WhatsApp, que é o 71996260307. Combinado? Pode participar com a gente, mandando perguntas. Fique à vontade, o TV Revista é a sua chance de tirar essa dúvida a partir de agora, porque a população adulta ainda não foi 100% vacinada. E pesquisadores já estudam a possibilidade de aplicar uma terceira dose nos idosos. Para saber em que pé está esse estudo, entender por que esse grupo pode precisar de uma dose de reforço contra a Covid, eu converso agora com a doutora Fernanda Grassi, que é pesquisadora da Fiocruz. Doutora, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Um prazer estar aqui com você e com o seu público. A gente que agradece. Olha só, já é possível afirmar essa necessidade, né? O que já pode ser afirmado sobre esse levantamento que indica ou não a vacina, a terceira dose da vacina para idosos? Na verdade, assim, não tem ainda nada apontando para isso, ao contrário, né? Porque nós observamos que a mortalidade na faixa etária dos idosos já diminuiu bastante, né? Inclusive agora a epidemia ela está atingindo pessoas mais jovens. Então isso é um indicativo de que a vacina realmente funcionou nessa faixa etária. Eu acho que as pessoas idosas elas devem ficar tranquilas, porque realmente houve uma melhoria nas taxas de adoecimento, de mortalidade, mesmo que essas pessoas mais idosas, o sistema imune ele não funcione tão bem assim como as pessoas jovens e às vezes desenvolve mesmo menos anticorpo, mas a gente vê pelos dados que diminuiu a mortalidade nessa faixa etária. Mas a gente ouviu no final de semana, a gente acompanhou os noticiários aí, que está havendo essa discussão. Como é que vocês monitoram assim, essa situação, né? O que levaria, então, a essa terceira dose de vacina de imunizante contra a Covid-19? Isso chegou a ser discutido mesmo porque houve esse estudo, né, de São Paulo que mostrou que as pessoas idosas, as pessoas com mais de 80 anos, a maior parte delas não tinham anticorpos, né? Então, assim, se algumas pessoas discutiram, será necessário a terceira dose, talvez para um idoso, mas nós não estamos ainda nesse momento pensando em fazer isso agora. Primeiro nós temos que imunizar toda a população e, eventualmente, o que haverá no futuro talvez seja doses de reforço. Isso sim haverá, porque provavelmente esse vírus ele vai ficar endêmico, né? Infelizmente ele vai ficar circulando ainda há muito tempo e talvez seja necessário sim revacinar as pessoas. Mas eu acho que é importante trazer um pouco de tranquilidade para os idosos, porque nós sabemos já que a vacina ela não é eficaz em 100% dos casos. Para nenhuma vacina, né? Todas as vacinas têm falhas, digamos assim. E as pessoas idosas, elas têm um sistema imune que não responde como as pessoas mais jovens. Então, de fato, tem um pouco menos de anticorpo nesse grupo. Por isso que a gente fala, mesmo após tomar a vacina, as pessoas devem continuar se protegendo. É por essa razão. Entendi. Lembrando que a maioria das vacinas que está sendo aplicada no Brasil é a Coronavac. Inclusive, o público idoso é escolhido prioritariamente essa vacina. Por quê? Você pode explicar isso para a gente? Pode até parecer comum, já explicou isso tantas vezes, mas as pessoas ainda têm dúvida. Por que é que a Coronavac ela é preferivelmente utilizada nos idosos? Pode reiterar, por gentileza. A Coronavac é uma vacina que ela é composta do vírus, né, o vírus inteiro, que é inativado. Digamos assim, esse vírus ele é tratado com produtos químicos e que faz com que ele não funcione, né, quando infecta. Ele não é capaz de produzir doença. Esse tipo de vacina, ela confere uma imunidade que é um pouco menor, mas que é muito ampla, né? Porque você está apresentando ali o vírus inteiro. Então, é como a vacina da gripe, que é habitualmente dada, né, para as pessoas idosas, também para gestantes, para as pessoas imunossuprimidas, né? Então, é uma vacina segura que nós conhecemos já. E nós temos aqui o Butantan, que está produzindo, que produziu bastante. Temos agora a Fiocruz produzindo a AstraZeneca, mas por essa razão a Coronavac foi dada a essas pessoas.
E também é importante a gente falar uma coisa, não é porque não tem anticorpo, que as pessoas ficam muito preocupadas, eu quero fazer o teste do anticorpo para ver se eu tenho anticorpo. A resposta imune ela é bem mais complexa, né? Então não é só o anticorpo, tem outros elementos também que essa vacina induz que são importantes na proteção da doença. Então, o fato de você não ter anticorpo não significa que você não tem imunidade, né? Porque tem outros elementos que são importantes também no combate dos vírus. Inclusive, a gente já ouviu falar, a gente leu bastante, chegou a falar aqui em uma das nossas reportagens sobre a vitamina D, né? Parece que as pessoas que consomem esse tipo de vitamina, elas têm uma imunidade melhor, se assim posso dizer, contra a Covid-19. O corpo responde melhor numa possível infecção. Poderia explicar isso melhor para a gente? O sistema imune ele precisa de nutrientes, de vitaminas, porque os componentes são proteicos, né? A gente precisa, uma pessoa que é desnutrida ou que tem deficiências de componentes, elas não vão ter uma boa resposta, né, imune. Isso é conhecido. Então, por isso, precisa uma boa alimentação, de repouso, exercício físico, todas essas coisas em conjunto ajudam, né, na proteção. É a saúde. A saúde protege, né? É protetora. Sem dúvida. Olha só, chegou uma pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 996260307, da Alice Maria, do bairro do Imbuí, aqui na nossa capital. Ela disse que a mãe dela tem 93 anos, já tomou as 2 doses, ou seja, quero inclusive que a senhora comente daqui a pouco essa importância de tomar as 2 doses. E ela quer saber sobre o reforço. Essa terceira dose pode ser de um outro imunizante, como por exemplo da Pfizer? Então, eu preciso esclarecer bem isso. Quando falamos assim, uma terceira dose, é uma coisa muito hipotética, é uma coisa que não é para agora. Então, primeira coisa, a gente não mistura vacinas, né? Porque não tem nenhum protocolo ainda. Todas essas vacinas são novas, tudo que foi estabelecido foi através de ensaios clínicos que foram controlados, né? Pelos médicos, pelos técnicos. Então, nós não tem ensaio clínico misturando vacina e por isso não está indicado tomar, por exemplo, 2 da Coronavac e 1 da Pfizer. Não tem nada que indique isso. Então, por enquanto, o que é para fazer? Manter o distanciamento, todo mundo tem que ser vacinado, porque a vacina é uma estratégia coletiva. Vacina é para criar uma imunidade coletiva, porque nós sabemos que a vacina não funciona igual para todo mundo. Por isso que a gente tem que vacinar um grande número de pessoas, para proteger aquelas que ou a vacina não funciona bem por alguma questão física ou não estão vacinadas porque não tomaram a vacina ou porque não podem. Então, vamos lembrar isso, vacina é uma estratégia coletiva e enquanto não tivermos grande parte da população vacinada, será necessário manter todos os cuidados. Não sei se a senhora teve tempo para acompanhar, né? Eu sei que a vida de um pesquisador é muito corrida, felizmente, graças a vocês, a gente está conseguindo, ainda que passos lentos, imunizar a população, mas saiu um estudo também no final de semana que dá conta que pelo menos 75% da população, quando 75% da população estiver vacinada, é que vai ter um controle da pandemia, que poderá, assim, decretar o fim da pandemia. É esse percentual que vocês trabalham com essa possibilidade de vacinar, pelo menos, são 3, me ajuda aí, matemáticos, 75% é o quê? 3 quartos, é isso? 3 quartos da população, é isso? Seria o percentual ideal para a gente ter uma volta ao normal, perto do normal, pelo menos? Esse foi o estudo de Serrana, né, que você deve estar comentando, que saiu nesse final de semana. Foi um estudo liderado pelo Butantan, que imunizou a população de Serrana. Desde fevereiro eles estavam imunizando e agora saíram os primeiros resultados, né, e mostrou uma queda de mais de 95% na mortalidade. Inclusive, mostrou também diminuição de transmissão, né? Então, assim, isso é muito importante. Então, isso provavelmente será por aí o necessário para a gente vacinar para poder começar a voltar ao normal. Essa volta ao normal, ela vai ser um pouco lenta, porque estamos demorando, né, bastante para imunizar e 75% com as 2 doses, né? O que é uma tarefa árdua, já que as vacinas estão
chegando a conta-gotas. Frequentemente nós temos que interromper a vacinação, né? Agora mesmo está suspensa a primeira dose, estamos fazendo só a segunda dose, então é muito difícil combater uma pandemia assim, dessa maneira, né? Com a população se aglomerando, sem vacina, né? Então, são vários fatores e é uma coisa complexa que exige uma solução complexa também e muita colaboração também da população. Todo mundo tem que se envolver nessa luta, estar engajado nessa luta. Olha só, chegou mais uma pergunta aqui do Célio Machado, de bairro de Portão, Lauro de Freitas, aqui na região metropolitana. Ele disse que tem 62 anos, está na faixa de idosos, mas é saudável. Porém, a esposa dele, que tem 54 anos, é diabética. Uma terceira dose seria mais... Está batendo na tecla a terceira dose. As pessoas ficaram com essa pulga atrás da orelha. Vai precisar da terceira dose ou não vai? Olha só, uma terceira dose seria mais indicada para mim, que sou idoso, ou para ela, que tem essa comorbidade, doutora? É isso mesmo que eu já falei, né? Essa terceira dose começou a ser discutida por conta desse estudo, mas se a gente olhar bem os dados, a gente vai ver que está tendo um efeito bom na faixa etária de idosos. Então, não é o momento ainda da gente começar a fazer uma terceira dose, porque a população não está vacinada ainda. Então, primeiro a gente tem que vacinar as pessoas, porque a vacina, junto com o distanciamento, faz com que diminua a circulação do vírus. E diminuindo a circulação, a gente vai diminuir o número de pessoas que adoecem. Inclusive, agora saiu um resultado também mostrando que a vacina diminui, isso é um estudo que foi feito na Finlândia, se eu não me engano, e mostra que a vacinação diminui a transmissão para as pessoas da casa que não foram vacinadas. Então, isso é muito importante, porque mostra que vacinar muita gente realmente reduz a circulação do vírus, né? E melhora a nossa situação de todos. É a imunidade coletiva que a gente fala, que chama de imunidade de rebanho. Então, ainda não vamos pensar nessa terceira dose. Eu sei que muita gente está pensando nisso, está angustiado, mas agora é o momento da gente, primeiro, vacinar a população e, segundo, ter um pouco mais de paciência e manter todas essas medidas de distanciamento social. É muito importante isso. Como é que a senhora, né, representando aqui a Fiocruz, vê esse momento da pandemia? Já estamos, de fato, na terceira onda, estamos prestes a entrar na terceira onda. Essa terceira onda é inevitável, justamente pela falta de vacina, as pessoas não estão fazendo o dever de casa, estão indo para a rua, se aglomerando. Como é que vocês, pesquisadores, estão vendo esse momento com os números, né? A gente acabou de mostrar aqui no TV Revista, taxa de ocupação dos leitos de UTI em 85%, e olha que dobrou a oferta de leitos aqui na nossa cidade, no nosso estado. Se nós olharmos a curva, né, do número de casos no Brasil, e na Bahia não é diferente, o que a gente vê é um padrão de escada, né? Assim, vai subindo, subindo. Então, não teve aquela primeira onda, mas ela subiu, a segunda onda subiu e desceu um pouquinho, mas aí fica subindo em escada. Então, isso é muito preocupante, porque as pessoas precisam compreender, o leito de UTI é a ponta e é um recurso que é finito. Não há como abrir leito de UTI mais do que já tem, porque não tem recursos humanos, inclusive, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, não há pessoas para trabalhar num número maior do que esse. Já está na capacidade, né, máxima. Todos os profissionais de saúde já estão trabalhando há muito tempo. Então, as pessoas precisam compreender que leito de UTI é lá na ponta. A gente tem que trabalhar na base. Então, qual é a base? É evitar o contágio, né? Porque a terceira onda, que todo mundo está falando, sim, pode acontecer. Eu não acho que é inevitável. Eu acho que se as pessoas compreenderem que é necessário fazer esse distanciamento, que é necessário impedir isso, a gente consegue, mas se fecharmos os olhos e negarmos tudo, ela vai acontecer. E aí vai ser pior do que ocorreu anteriormente, porque não há mais para onde expandir esse cuidado intensivo. Há um limite, tem limite para tudo, não é verdade? Bem, mais uma pergunta aqui do Laércio Neves, do município de Camaçari, é o seguinte: ele tem dúvida, como a maioria da população tem, em relação a essas ondas. Como é que classifica
como é que classificou a primeira, a segunda onda, a terceira onda? São as variantes, a quantidade de pessoas infectadas? O que é que caracteriza uma onda, ou essa possível terceira onda? Pergunta do Lécio Neves de Camaçari. É uma pergunta interessante. Uma onda acontece porque o vírus está se transmitindo de maneira livre, digamos assim. Então, um grande número de pessoas se infecta e aí aumenta o número de casos. Então, quando a gente fala de onda, a gente fala do número de casos. Então, normalmente uma onda, ela sobe, depois ela desce, né? É assim que a gente espera. O que aconteceu aqui foi que subiu, desceu, mas lá na metade já voltou a subir. E aí desceu um pouquinho e na metade já subiu. Então a gente está como uma escada, né? É número de casos novos. Então, como é que a gente faz isso? A gente vê a taxa de transmissão do vírus. Então a gente diz que quando ela é superior a 1, a epidemia ela está se expandindo, né? Porque aí uma pessoa vai transmitindo para outra, que transmite para outra, que transmite para outra, e se encadeia, né? Então, a gente tem que diminuir essa taxa de transmissão para menos de 1. Diminuindo para menos de 1, vai encolhendo, digamos assim, o número de casos. Mas isso é uma coisa, gente, que demanda tempo, não é assim de um dia para o outro. Então, por isso que a gente precisa fazer um esforço agora, para ter esse reflexo daqui a 2, 3 semanas. É isso que é dramático, né? Porque a gente começa tendo uma festa, festejando alguma coisa, tal. Daqui a 2, 3 semanas a gente vai ver o reflexo disso. Então, é importante as pessoas compreenderem isso. Certo, e dessa forma tão bem explicada, né, a gente, sem dúvida, ficou muito mais esclarecido sobre o que é onda ou a terceira onda. Agora, para encerrar, desculpa explorar tanto, né? Sei que você está muito ocupada. A Tereza Monte, Jardim das Margaridas, ela tomou a primeira dose há 2 meses. Ela quer saber se já está aí parcialmente imunizada ou é a segunda dose decisiva para deixar ela aí com o corpo fechado contra a Covid. A primeira dose já confere, sim, uma proteção. Mas essa proteção ela não é completa, então ela realmente é necessária a segunda dose, porque essa segunda dose vai trabalhar com as células de memória e dar um aumento ainda dessa imunidade. Mas mesmo depois da segunda dose, temos que nos proteger, porque não é 100%. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez, doutora Fernanda Grassi, pesquisadora da Fiocruz. Esperamos poder contar com a senhora outras vezes aqui no TV Revista. Muito obrigada, um prazer e até a próxima, talvez. Até a próxima. Bem...